Quarta-feira, dia 5 de abril, o TV Notícias de hoje começa agora e com muita informação para você que acompanha a nossa programação, a programação da TV Universitária. Confira os destaques. A dependência do álcool e de outras drogas. Tem muita gente a fim de ajudar quem convive com o vício. Candidatos ao vestibular da UFO contam com uma ajuda especial de alunos e ex-alunos da universidade. Hoje tem ainda uma reportagem sobre o grafite, desenhos que ocupam alguns espaços públicos e que chamam a atenção dos espectadores. Vamos falar também do desenvolvimento sustentável das cidades e a força do turismo. Tem muito mais, o TV Notícias começa agora. Um problema grave e que atinge milhares de famílias em todo o país é a dependência do álcool e de outras drogas. Muita gente não consegue abandonar o vício assim tão fácil. É quando entram em cena aquelas pessoas que estão dispostas a ajudar. A Diretoria de Qualidade de Vida da UFO oferece curso de agentes multiplicadores. Larissa é pedagoga e servidora da Escola de Educação Básica da UFO. Ela conta que tem na família casos de dependência química e decidiu participar do curso para aprender como lidar com a situação. E tem interesse em conhecer estratégias para orientar estudantes da ESEBA. Eu senti necessidade de conhecer mais do assunto para quando acontecer uma circunstância, eu saber minimamente como agir e aonde também procurar ajuda para aconselhar aquelas pessoas que estão passando por essa situação. Há 10 anos, na Oficina da Vida, são formados agentes multiplicadores. O curso é oferecido pela Diretoria de Qualidade de Vida da Universidade Federal de Uberlândia. A gente acredita muito que o conhecimento vai ajudar as pessoas a lidar melhor com a questão do uso de substâncias psicoativas na sociedade. A gente acredita que a gente vai quebrar alguns preconceitos, que nós geralmente estamos muito imbuídos de preconceitos relacionados ao tema. É um espaço onde as pessoas vão poder rever valores, trabalhar um pouco mais o respeito pelo próximo e, principalmente, ser um agente multiplicador. Thales é assistente social residente no CAPS AD UFO. Decidiu participar do curso para ter qualificação profissional e estar mais preparado para ajudar os pacientes. Que a gente tem condições teóricas, técnicas, de intervir com mais qualidade numa perspectiva que busca a emancipação do ser humano, e não numa perspectiva que legitime a criminalização dos usuários de álcool e droga. A gente vivencia na sociedade um tabu, um estigma sobre o usuário de álcool e droga. O assistente social acredita que a dependência química ainda é um assunto considerado tabu para a sociedade. A realidade social que ele está inserido é todo o conjunto de complexos que o envolve, que vai determinar ou não essa condição de vida dele. Não é apenas uma questão individual, é por questões financeiras, questões sociais, conflitos familiares, enfim, vários conjuntos que o levam a esse uso. A gente abre 40 inscrições aqui para a universidade, para servidores, para alunos, para as fundações também. E a gente abre algumas vagas para a comunidade, porque as pessoas têm muito interesse, principalmente quem trabalha, até direto ou indiretamente, com pessoas que têm algum tipo de vivência um pouco mais pesado com as substâncias, eles têm muito interesse no curso. Então a gente tem uma média aí de 50 alunos todo ano. Essa turma já está formada, mas se você quiser mais informações sobre as atividades desenvolvidas pela Oficina da Vida da UFO e inclusive sobre a formação de novas turmas, o telefone é o 3225 8086. Os primeiros dias da semana foram de sol e nada de chuva. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira em algumas cidades da região. Em Uberlândia, o dia é de sol e algumas nuvens. Pode chover à tarde e também à noite. Mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Em Canápolis, dia quente, com muito sol logo cedo. Pode chover forte no fim da tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. Em Indianópolis, a terça vai ser de sol, com possíveis pancadas de chuva à tarde e tempo firme à noite. Mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Em Romaria, pode chover à tarde, mas predomina o sol. Mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Em Araguari, sol pela manhã. Possíveis pancadas de chuva no fim do dia. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus.
As inscrições para o vestibular da UFO já estão abertas e, faltando pouco para as provas, os candidatos se dedicam ainda mais aos estudos. Tem um cursinho preparatório que dá aquela força. E olha, desde 99, é o futuro pré-vestibular alternativo. São alunos e ex-alunos da universidade que ministram as aulas. Lara agora é estudante de pedagogia da UFO. Antes de entrar na universidade, a aluna fez cursinho por 1 ano no futuro pré-vestibular alternativo. Eu fiquei sabendo do cursinho por uns amigos e foi muito bom a experiência de ter estudado lá, me ajudou bastante. E as pessoas de lá são muito gente boa, sabe? Sempre ajuda a gente, auxilia quando a gente precisa, tem monitorias, tem apoio psicológico também. Então foi muito gratificante ter estudado lá. E foi no cursinho que nasceu uma grande amizade. A Lara estudou com estes 2 jovens, que também foram aprovados na UFO, onde a rotina de estudos vai continuar e a amizade também, claro. Eles gostaram tanto do cursinho que trabalharam inclusive como colaboradores. O professor e coordenador Pedro, que está na escola há 10 anos, explica que é preciso fazer uma prova para concorrer à vaga. Nós não trabalhamos cobrando a mensalidade do aluno. O aluno ele vem até nós, a gente também não disponibiliza vaga para todos. Então o aluno ele precisa fazer um processo seletivo. Como que esse processo funciona? Ele vai fazer uma provinha, se ele vier a passar, ele entra naquelas 200 vagas que a gente disponibiliza para todos. Assim como Pedro, Jefferson também foi aluno do cursinho em 2013. Ele foi aprovado em engenharia mecânica e também em engenharia química. O pré-vestibular é parte da história dele. Quando eu passei lá, eu fui totalmente privilegiado pelo ensino, porque me condicionou a entrar em 2 cursos, né? Eu fui aprovado em 2 cursos aqui na UFO. E hoje, graças ao cursinho, né, eu comecei dando aula. Hoje eu sou professor na rede particular e ainda colaboro lá. Quem também adora esse clima de amizade do cursinho é a Camila. Ela estuda no local há 3 anos e está concorrendo à vaga de medicina na UFO. Fazia outro cursinho, daí eu fiquei sabendo pelas redes sociais de um colega meu que fazia. E aí eu procurei saber e fui fazer a prova e entrei. Estou lá desde então. Atualmente são 86 profissionais no futuro pré-vestibular alternativo. E um detalhe importante, todo o trabalho é voluntário. A média de aprovação na UFO é de 70% por semestre. E em breve estarão abertas as inscrições. Então a gente vai ter as aulas de dezembro até junho e em junho a gente abre o processo para o pré-ENEM, que vai até novembro mais ou menos, que é a data do ENEM. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo telefone 99173 1273 ou comparecer até o local, que fica na rua José Rezende dos Santos, 1010, no bairro Brasil. Daqui a pouco tem uma reportagem sobre o grafite, desenhos que ocupam alguns espaços públicos e que chamam a atenção dos espectadores. E ainda vamos falar do desenvolvimento sustentável das cidades e a força do turismo. O TV Notícias volta já. Amanhã será exibido o documentário Vivências Poéticas, da estudante de Artes Visuais da Universidade, Silvia Martins. O filme foi aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura e foi todo feito com base em experiências vividas com estudantes da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O documentário será exibido amanhã no MUNA, Museu Universitário, às 19h. A entrada é de graça. Por toda a parte da cidade é possível encontrar expressões artísticas nas paredes. O grafite, os desenhos e as cores fortes chamam a atenção. Muita gente ainda tem dificuldades em diferenciar pichação de grafite. Mas para os artistas e até pesquisadores, o diferencial está na intenção de quem ocupa um pedacinho dos espaços públicos. Lucas conheceu o grafite aos 12 anos de idade. Hoje, com 25, é estudante do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia. Ele conta que começou a desenhar em cadernos de caligrafia. Com o passar do tempo, aprendeu como pintar letras de vários estilos e tem várias obras espalhadas na cidade. Eu já gostava muito de letra, mexia muito com essa criação, fazia muito caderno de caligrafia para manter a mão firme, e aí comecei a gostar demais de letra e comecei a desenvolver
me interessei mais pelo grafite, até porque conheci alguns amigos da escola que já fazia também. O grafite, como conhecemos hoje, nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, no final da década de 70, começo da década de 80. Tudo começou com o movimento hip hop. Esse tipo nasce no fim da década de 70 e início da década de 80 nos Estados Unidos, principalmente como parte do elemento da cultura hip hop, né? Ele vai surgir a partir dos guetos de Nova York como uma linguagem de protesto. Pichação e grafite podem ser chamados de arte? O assunto divide opiniões. Algumas pessoas acreditam que são formas diferentes de se expressar. Tem a diferença grande entre grafite e pichação. Pichação é para sujar, na realidade, as fachadas. Agora, grafite já é uma arte expressa na população, né? Tem uma grande diferença, sim. O grafite, ele é uma arte. A pessoa está expondo o que eles querem, a arte deles mesmo. Agora, pichação é para sujar mesmo a rua. A pichação, a pessoa picha, né? Faz uma bagunça. O grafite, no caso, é mais uma obra, né? O professor do curso de Artes Visuais da UFO, João Henrique, explica que no Brasil ainda não existe uma definição sobre o que diferencia o grafite da pichação. Fora do Brasil, essa diferença entre grafite e picho não existe. Entende que a essência é a mesma. A mídia separou isso, né, dizendo que o grafite é aquele que é belo, que é complexo, né, e que o picho sempre ligado à questão do vandalismo, mas para as pessoas ligadas ao grafite, eles entendem que a essência é a mesma, que é essa vontade de se expressar como linguagem, de se colocar dentro de um cenário urbano. Lucas conta que nem entre os artistas existe um consenso. Na opinião do estudante, grafite é a pintura que traz uma mensagem que pode ser entendida por todos. E a pichação tem significado apenas para quem produziu. A minha visão sobre isso é que existe diversos tipos de expressões, na verdade. Tanto a pichação como o grafite, voltando um pouco assim. Na minha visão, para mim é a mesma coisa, na verdade. Não deixa de ser. Uma letra de pichação, ele é elaborado da mesma forma que o grafite é. Na verdade, nada mais é com a letra engrossada. A pichação só é de uma cor só. O grafite ele é a mesma letra, só que ela é engrossada e com outras cores, na verdade. Bom, como nós vimos aí, o que vale mesmo é a intenção de quem ocupa esses espaços e o quanto também os desenhos podem ter um significado para os espectadores. A gente continua falando de cidade e o quanto cada lugar tem de potencial aí para atrair turistas e, consequentemente, o desenvolvimento, valorizando aquilo que se tem de melhor. Para a Assembleia Geral das Nações Unidas, 2017 é o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. Quem fala com a gente sobre isso e do potencial também da nossa região, do nosso município principalmente, é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Dilson Dalpiaz. Seu Dilson, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de turismo sustentável, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em entender o que é isso? Sem dúvida, porque quando a ONU sugere essa metáfora, é para que todos pensem nisso. E a sustentabilidade, ela às vezes é enxergada só com o viés do ambiental. E o sustentável compreende também o social e o econômico. Então, nós tratamos o turismo sobre esses três aspectos. Por quê? Se nós considerarmos que o turismo tem uma cadeia produtiva de mais de 50 atividades econômicas, é uma das mais pródigas que existe. E o material, o potencial, ele está disponível no município. Foi o tempo que turismo era praia, sol e mar. Ótimo. Mas nós temos muitas outras coisas quando olhamos sobre esse ponto de vista de sustentabilidade. O que a gente pode destacar na nossa região, principalmente, uma vez que a gente fala também do nosso povo, né, da nossa terra e da nossa gente. Não necessariamente só de prédios ou de empresas, de movimentação em renda e economia em si, mas também da valorização das pessoas, não é mesmo? Se nós olharmos sob o ponto de vista da cidade como um todo, do município, nós temos o setor urbano e temos o rural. Nesse contexto de gerarmos um turismo inteligente e humano, nós focamos nas pessoas, de forma inteligente.
A área rural ela é composta por propriedades esparsas e por núcleos, que são os distritos. Então, nós estamos desenvolvendo projetos do ecoturismo, que é o sustentável ambiental, levando o social, que é gerar atividades, fomentar atividades econômicas, gerando renda e também emprego, mas muito mais renda, porque esse setor é povoado por micro e pequenas empresas ou até de pessoas, e automaticamente preservando e aproveitando, desfrutando desse meio ambiente exuberante. São cachoeiras, são trilhas que até então eram vistos como coisas da roça. Agora, na medida que você põe a tecnologia da informação, os GPS permitem que mapeemos isso e a gente desenha trilhas, desenha momentos de lazer e de aproveitar, desfrutando e dando condições econômicas dessas famílias poder oferir uma receita e o visitante ter experiências memoráveis. Quantas pessoas na cidade já puderam presenciar ou participar de fazer uma pamonha? De fazer um pão de queijo? De olhar uma piscicultura? Uma ordenha? Então, tudo isso é possível fazer de forma estruturada. Para a gente encerrar, secretário, em relação à questão estratégica, tudo isso que a gente falou aqui, é importante esse pensamento mais estratégico, né, de valorizar aquilo que a gente já tem de bom, melhorar aquilo que a gente pode melhorar e explorar ao máximo isso até na geração de emprego e renda, que todo mundo precisa, e principalmente as cidades brasileiras. A gente não pode nem falar que é uma questão só do interior de Minas, não é mesmo? Sem dúvida alguma. A gente... Quando a gente titula, nós temos que pensar a mensagem que esse título leva. Quando nós falamos de destinos, nós estamos induzindo as pessoas a ir a algum lugar. E quando nós falamos para ele que é inteligente, é que ele vai olhar de forma que as suas percepções mudem e sejam amplas. E humano, porque é feito para pessoas. Importantíssimo. Seu Dirceu, olha, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui hoje com a gente. Foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade. Depois do intervalo, nós vamos falar do primeiro encontro da Juventude Negra, que vai acontecer sexta e sábado em Uberlândia. E ainda tem uma reportagem sobre o polidense, uma mistura de arte, dança e esporte. Eu volto já. A gente volta fazendo um convite para você aí de casa. Nesta sexta e no sábado, vai acontecer em Uberlândia o primeiro encontro da Juventude Negra, o EJUNE. O evento é uma parceria do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia e a Diretoria de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Cultura. Quem vai fazer mesmo convite para todos nós é a advogada Rúbia Mara de Freitas, que também é pesquisadora do NEAB da universidade. Rúbia, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de um encontro para discutir algumas questões sociais envolvendo a família, não necessariamente os negros ou os brancos ou os jovens ou adultos, mas toda a família brasileira. É muito importante e significativo para todos, não é mesmo? Sim, com certeza. A família tem importância na Constituição Federal e a participação dessa família nesses espaços institucionais são, sem sombra de dúvidas, muito importante. Qual que é o real objetivo desse encontro? É a primeira vez que ele está sendo realizado e já com uma proposta tão interessante envolvendo algumas questões que envolvem o país e o mundo, não é mesmo? Esse primeiro encontro da juventude afro-brasileira aqui em Uberlândia, ele está sendo feito em comemoração ao Dia da Juventude e como uma das etapas de participação do diálogo institucional da comunidade com o município e depois com a federação. Então esse diálogo vai ser feito através desse encontro. São muitas atividades. Quais são elas, assim, e um pouquinho do que a gente pode resumir para quem está em casa? Então, no primeiro dia a gente vai ter uma palestra para conversar um pouco sobre os direitos da população, da juventude negra.
No outro dia nós teremos alguns eventos, algumas palestras e oficinas, porque a linha de atividade desse encontro é a expressão artística, né? Os jovens se manifestando através da arte, e na parte da tarde vai ter uma plenária, que é onde vão se discutir políticas públicas para a juventude afro-brasileira. Rubi, qualquer pessoa pode participar? Todos podem e devem participar, conhecer a temática, né, se incluir nesse assunto e poder realmente opinar sobre o que acha, o que está acontecendo, principalmente como a gente pode resolver esse problema da criminalização da juventude negra. Rubi, as pessoas interessadas em participar podem fazer inscrição no próprio local da abertura do evento? Exatamente, as inscrições podem ser feitas por e-mail, mas também no local, na abertura, que vai acontecer na sexta-feira agora, às 7 horas da noite, no Bloco 5S, aqui no Campus Santa Mônica. Bloco 5S, então, no Campus Santa Mônica. Isso. E o e-mail? Qual que é o e-mail para as pessoas que querem fazer inscrição via internet? A inscrição por e-mail é ejuneuberlandia@gmail.com, informando nome, telefone e CPF. Bom, olha, Rubi, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Sucesso. Muito obrigada. A gente segue agora com uma reportagem que mostra uma mistura de arte, dança e esporte, o polidense. A modalidade existe há 50 anos no mundo e é praticada no Brasil há apenas 15. Uma opção para quem deseja cuidar do corpo e ainda se divertir. Em 2011, Mariana conheceu o polidense. Gostou tanto que um ano depois decidiu deixar a carreira de psicóloga para abrir uma escola da modalidade. Para se capacitar, a professora fez mais de 60 workshops, um deles no Uruguai. Eu me formei na psicologia, né? Cheguei a fazer 2 pós e ao mesmo tempo que eu estava fazendo a pós, eu estava fazendo as aulas de polidense. E aí eu percebi, assim, tanto que a transformação foi bonita em mim, que eu fiquei mais segura, mais confiante, me achei mais mulher. E isso me mudou não só fisicamente, como psicologicamente. E eu percebi que eu podia continuar fazendo bem para as pessoas, para as mulheres, só que com polidense, não com a psicologia. Camila é professora dos cursos de zootecnia e medicina veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. Ela conta que nunca conseguiu se adaptar ao ambiente de academia. Em busca de uma atividade física mais dinâmica, descobriu o polidense. Faz aula 3 vezes por semana desde fevereiro do ano passado. Vi na internet sobre polidense, por acaso, achei legal, achei bacana. Liguei para cá para marcar uma aula experimental, marquei e nunca mais larguei. Fiquei apaixonada. Ganhou força, disposição, emagreceu e ainda fez várias amizades no tablado cor-de-rosa. A gente até brinca que, na verdade, o pole é a terapia no tatame rosa, né? Tão legal quanto a prática em si são as amizades que a gente fez aqui. A gente brinca que somos todas polisisters. É muito gostosa a amizade com a turma, assim. O polidense é considerado arte, esporte e dança. Pode ser praticado por crianças a partir de 5 anos de idade e traz vários benefícios à saúde. A gente ganha massa magra, a gente perde um pouco de gordura, a gente modela o corpo, fortalece a musculatura, aumenta a circulação sanguínea, a capacidade respiratória, a flexibilidade, o equilíbrio, tem bastante benefício. E fora isso, os benefícios psicológicos, né? Que a mulher se sente mais segura, mais confiante, mais cheia de si, né? A aula tem a duração de 1 hora. No polidense existem mais de 5.000 movimentos que podem ser executados em uma barra vertical com mais de 2,5 metros. Em 2013, Ana Carolina conheceu a modalidade em Uberaba. Hoje mora em Uberlândia e faz aula 3 vezes por semana. Ana Carolina conta que o polidense ajudou a aumentar a autoconfiança e aprender sobre o empoderamento feminino. Polidense é arte e me ajudou muito no empoderamento, na questão de flexibilidade. Polidense é sensacional. O TV Notícias desta quarta acaba aqui. Boa noite para você. Fique agora com as principais notícias do estado no Jornal Minas, segunda edição.